corporativo de tecnologia. Tenho aí quase 6 décadas de vida. Tenho uma filha, tenho uma neta maravilhosa e estou aqui hoje com o propósito de compartilhar um pouco de tudo isso que eu venho vivendo e aprendendo ao longo desses anos. Quero trazer para vocês, acredito que muita informação nova para muitos de vocês, para outros nem tanto, mas espero ser alguma contribuição de alguma forma. Em primeiro lugar, eu gosto de deixar claro uma coisa: eu não estou aqui para ser a dona da verdade, estou aqui para trazer, eventualmente, um convite para reflexão, um convite para um despertar, um convite para se questionarem mais a partir de agora. O assunto é extremamente leve, é extremamente encantador, e eu acho que a mensagem é essa, né? A gente carrega, às vezes, tanto peso no nosso dia a dia, né? Com tanta correria, com tanta coisa, que muitas vezes, não vou dizer a solução, né? Mas uma forma mais leve, uma forma mais amorosa de existir, de estar na vida, está tão mais perto da gente, a gente sequer consegue perceber. Então, é isso. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu acho que é a Thalita que está me ajudando, é o Gilvan também, não sei. Me ajudem aí admitindo as Eu estou pessoas. admitindo todo mundo, amiga. Ai, obrigada, Gilvan, gratidão. Ah, disponha sempre. Vamos lá. Só levantei um pouquinho para ir no banheiro, mas estou agora admitindo todo mundo. Opa, importante. Bebe mais água. É exatamente por isso que eu bebo muita água. Excelente. E essa água maravilhosa nossa, né? Essa água maravilhosa. Vocês estão vendo a minha tela? Tá Gilvan, tá perfeito, tá aí? Tá, perfeito. Tá tá ótimo. perfeito? Maravilha. Vou diminuir aqui. Pessoal, a depender do andar das coisas, a gente tenta abrir para esclarecer alguma dúvida eventualmente no final, tá bom? Mas eu tenho uma apresentação aqui, elaborada pela própria Price, então vamos lá. Para quem está aqui pela primeira vez, Price é o nome da empresa. E o que significa a palavra Price? As 3 primeiras letrinhas, né? O Pri é de Prime, e o FE é as 2 letras finais da palavra life, que é vida em inglês. Então, significa o quê? O melhor da sua vida, né? O ápice da sua vida. Então, é o convite da empresa, você atingir, né, alcançar a melhor fase da sua vida, o ápice da sua vida, através do uso dos produtos que eles comercializam e também de viver o negócio Price, né, de fazer o negócio Price, que é um propósito maravilhoso que eu vou compartilhar aqui com vocês a partir de agora. Bom, então qual que é a realidade atual hoje, pessoal, das pessoas, né? Não vou dizer só da nossa cultura, mas no mundo como um todo, né? A gente nasce, um corpinho ali maravilhoso, saudável, que foi gestado por 9 meses ali, na grande maioria das vezes, né? Não dá nem para dizer em média, porque não é a média. E no decorrer do tempo a gente vai envelhecendo e nosso estilo de vida vai trazendo aí. Na verdade, isso é uma crença também, né? O corpo envelhecendo começa a ter dores, começa a ficar disfuncional, começa a ter que tomar remédio, enfim, começa a sofrer e encaminhar para a morte. Isso é o que a gente vê na grande maioria dos casos, né? Não é o meu ponto de vista, mas vamos em frente.
Então, o panorama atual da saúde, a gente vê o quê? Uma baixa qualidade de vida, ambiente e alimentação extremamente comprometidos, né? Crescente incidência de dores crônicas, o estresse oxidativo como um grande fator contribuindo para tudo isso e o adoecimento da população de uma forma geral, né? Então, hoje vocês já devem ter ouvido falar, a epigenética é a grande responsável pelos gatilhos, né? Pela fonte, né? Do adoecimento. A gente, durante muito tempo, foi levado a acreditar que eram condições genéticas, mas hoje a gente já sabe que o estilo de vida, né? O ambiente onde se vive, a forma como se vive, né? Não é só o que se vive, mas como se vive, é o que a sua percepção sobre tudo isso é o que leva você a adoecer o seu corpo. Então, o panorama atual é: quanto mais doenças, mais remédios, mais despesas médicas, mais, né, procedimentos, internações, cirurgias, enfim, exames, né, controles, isso é o que a gente mais escuta, né? A cada X tempo tenho que voltar para fazer aquele exame para controlar. Na verdade, será que está controlando, né, alguma coisa? Muitas vezes falam, precisa fazer o exame XPTO para evitar determinada doença. Será que está evitando? Você descobrir, você não está fazendo nada para evitar de fato, né? Você está só olhando e esperando acontecer, né? Porque o exame vai te dizer positivo ou negativo. Então, se é positivo, o que que você evitou? Você só soube, você só tomou consciência, né? Você só, na verdade, consciência nem é isso, mas enfim, você só foi informado. Então, prevenção é outra coisa. E é justamente sobre isso que a gente também vai falar aqui hoje, né? Sobre uma forma de você melhorar o seu sistema imune e, de fato, prevenir que essas, entre aspas, doenças, eu não gosto muito de falar sobre doença, né? Eu acredito muito mais em sintomas, enfim, como um programa biológico, não como um rótulo em si, como a gente vê hoje em dia. Vamos lá. Um monte de gente na sala querendo entrar. Muito bem. Chuva tá aí, né? Vamos lá. Próximo Chegaram slide. 5 aqui de uma vez. Eu vi. Deu uma travada aqui até, agora soltou. Vamos lá. Como eu já falei, a palavra Prime nasce da fusão de duas ideias poderosas, Prime e Life. Esse nome carrega em si o propósito de oferecer a mais alta qualidade de vida que os nossos membros e clientes podem conquistar ao utilizar e compartilhar a nossa linha de produtos de bem-estar. Na Praife acreditamos que cada pessoa merece viver com vitalidade, equilíbrio e plenitude. Por isso desenvolvemos soluções inovadoras que unem tecnologia, saúde e bem-estar, abrindo caminho para oportunidades reais de transformação de vidas. Quem aqui na sala já, nesse pouco tempo que está com o aparelho, já viu vidas transformadas, gente? É ao pé da letra exatamente isso que a gente promove através dos produtos da Price. Na verdade, por enquanto, o Iteracare Classic, que é o que a gente tem tido a oportunidade de experienciar. Então, Price, mais do que uma marca, é um movimento global, um movimento que conecta pessoas a seu melhor potencial, promovendo saúde, prosperidade e qualidade de vida em cada detalhe. E quem é a Price? Aqui é uma foto da sede da Price em Kuala Lumpur. A Price é a líder global de tecnologia de bem-estar, presente em mais de 80 países e regiões, detentora de uma tecnologia única.
A sua missão é inspirar a comunidade global a alcançar saúde, beleza e prosperidade. A visão da empresa é consolidar o Iteracare como um produto essencial para as famílias em todo o mundo e, ao mesmo tempo, posicionar-se entre as 10 maiores empresas de marketing de rede do planeta. Quem aí está disposto a abraçar esse propósito, hein, pessoal? Juro por Deus, chega a me arrepiar. É... É isso, é sobre isso, é sobre abraçar esse propósito de levar saúde e bem-estar para o planeta. Esse é o prédio onde a Price se localiza em escritório, né, a matriz em Kuala Lumpur, lá na Malásia. Aqui são 4 pessoas do conselho administrativo. A gente teve o prazer de conhecer pessoalmente o Dr. Jimmy Chong. Ele esteve aqui com o Dr. Peter Lau no mês passado, fazendo visitas aqui nas principais capitais. Foi realmente incrível. Eu tenho certeza que todo mundo que teve essa oportunidade está aí encantado até agora. Foram dias espetaculares. É uma pessoa realmente incrível. Aqui uma coleçãozinha de prêmios e reconhecimentos, né, que a empresa tem ao redor do mundo, enfim, prêmios de destaques por excelência no negócio de marketing multinível, melhor cuidados à saúde, enfim, é uma empresa jovem, extremamente jovem, mas já bastante premiada. Aqui um termo de isenção de responsabilidade que é extremamente importante, eu peço a atenção de todos, eu vou ler com bastante calma. O dispositivo Iteracare é certificado como um eletrodoméstico. Ele foi verificado como seguro para uso não emitindo radiação prejudicial e possui rótulos que permitem distribuição internacional. O Iteracare não é um dispositivo médico e a Prife não fornece aconselhamento médico. Aqui entendam Prife como todos os seus distribuidores, né? Nós, braços da Prife. O dispositivo não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Seu uso não substitui a confiança em tratamento médico ou aconselhamento de um profissional de saúde qualificado. Sempre consulte seu médico ou outro profissional de saúde caso tenha alguma dúvida sobre uma condição médica ou para obter orientações específicas sobre o uso ideal do dispositivo Iteracare. Então, pessoal, como está dito aqui, o Iteracare não é um dispositivo médico, não é um dispositivo terapêutico, ele é certificado como um eletrodoméstico, tá? Ele é para ser usado em casa, pelas famílias, o que não quer dizer, o que não quer excluir o eventual uso, por terapeutas ou quem quer que seja. Mas o registro dele é como um eletrodoméstico e a gente não deve jamais indicar que ele seja usado em substituição a qualquer tipo de outro tratamento. Então, aqui o nosso célebre Albert Einstein deixa para gente uma frase que diz que o futuro da medicina será a base de frequências. Então, vocês já devem ter ouvido falar aí, né, na física quântica, a principal lei é justamente essa, que absolutamente tudo no universo é energia, né? Quando a gente está falando de frequência, a gente está falando de frequência vibracional, a gente está falando de energia. Tudo absolutamente é frequência, tudo tem a sua própria frequência vibracional, tudo é energia. Então, o bloqueio da circulação de energia é uma das principais causas de dores e de doenças, né? Então, a gente sabe que o nosso corpo tem canais meridianos, né? Diversos canais meridianos por onde flui a energia.
ou pelo menos deveria fluir. E esses bloqueios é o que causam as inflamações, né? Os problemas de saúde, as dores. Perdão. E o que é a frequência terahertz, pessoal? Dá um golinho aqui na água que minha garganta vai secando. Eu vou falando, 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 desculpa. A frequência terahertz, as ondas terahertz foram descobertas por um cientista americano em 1980. Então já faz bastante tempo, não é nenhuma novidade, né? Quem trabalha com esse tipo de tecnologia já sabe disso, né? Então ela está localizada aí entre os aparelhos eletrônicos e os aparelhos fotônicos, né? É uma frequência entre essas duas unidades. Então, a gente tem as ondas de rádio, as ondas de micro-ondas, as ondas terahertz, né? Aqui no meio, que é o elevado à 12ª potência, né? São 12 zeros. Em seguida, a gente vai ter o infravermelho, a luz visível, ultravioleta e raio-x. Terahertz é um tipo de frequência não ionizante, ou seja, ela não tem energia suficiente para remover elétrons de átomos ou moléculas, sendo inofensivo para tecidos biológicos. Por isso, ela é segura para o corpo humano. E como que a frequência terahertz e a energia quântica ajudam a equilibrar a voltagem celular, né? Como eu falei, cada célula tem a sua frequência específica, né? Tem a sua voltagem. Então aqui a gente tem um esquema simbolizando uma célula normal, né? Que ela tem aí de 70 a 100 milivolts. E ela vai, através do nosso estilo de vida, através das nossas emoções, dos nossos pensamentos, né? Das coisas que a gente vive no nosso dia a dia, simplesmente, né? Então, má alimentação, o estresse causado pela radiação, o estresse emocional, né? O estresse oxidativo, a toxicidade, enfim, alimentos, uma série de coisas, essa célula vai começando a perder voltagem, ela vai perdendo energia e a inflamação vai começando, né? E a célula vai ficando adoecida, né? Um estado anormal aqui, uma célula intoxicada, uma célula com baixa voltagem. E aí a gente entra com a energia quântica aqui, com a frequência terahertz, numa velocidade, né, altíssima de vibração, e o nosso corpo, através da sua inteligência inata, ele tem a capacidade de entender essa informação e se alimentar dela, levando as suas células à sua frequência normal, à sua frequência fisiológica. E não gosto de usar essa palavra, mas eu acho que é a palavra que melhor expressa, parecendo mágica, você percebe uma melhora rapidamente. Não vou dizer instantaneamente, porque é o que dá vontade de dizer, mas não é isso, essa impressão que eu quero passar. Mas realmente é uma velocidade assim de resposta como eu nunca vi nesses 9 anos que eu venho estudando aí uma série de terapias holísticas, integrativas, ferramentas que eu uso no consultório para trabalhar. Então, pessoal, para os amantes de pesquisas científicas, de artigos, né? Muita gente pergunta, mas isso, né, tem comprovação científica? As pessoas gostam muito disso. É, eu acho super válido, né? Cada um se apega ao que é confortável, o que é conveniente para si. Então, basta vocês consultarem no PubMed, no Google Acadêmico, enfim, em diversas bibliotecas públicas, né, de artigos científicos,
pesquisem o efeito das ondas terahertz nas células e vocês vão encontrar uma série de eh, resultados com pesquisas científicas à disposição. Realmente, ó, tem coisa de 2018, enfim, nada de novo, vamos dizer assim, né? É novo porque a gente está acessando agora, é novo para nós. Então, a PRAIF tem 62 relatórios de testes clínicos, né? Essa tecnologia é considerada 5 estrelas para o combate de inflamações, né? E esses relatórios foram emitidos pelo Instituto de Pesquisa de Tecnologia Química de Pequim. Então, aqui um pouquinho de história sobre a evolução do dispositivo iTeraCare, né? Dispositivo que emite a frequência terahertz. Em 2014, então aí um pouco mais de uma década, o cientista biomédico pioneiro, professor Yang, alcançou um marco inovador ao inventar com sucesso o primeiro dispositivo terahertz com ondas de luz do mundo. Eu acho que eu falei certo. Então, depois de 8 anos de pesquisas incessantes, ele foi nomeado membro do Think Tank pela Academia Chinesa de Ciências de Gestão, por seu profissionalismo e autoridade na indústria de terahertz. Então, esse desenho aqui da esquerda, pessoal, essa foto, foi em 2014 o primeiro modelo que foi lançado, né, a primeira geração, pela bagatela de 412 mil dólares. Bem acessível para a maioria das pessoas, né? Imaginem. Em 2017, a segunda geração por quase 20 mil dólares, bastante salgado ainda, né? Mas a gente pode ver que a coisa foi evoluindo de lá para cá. E em 2021, a Praif adquire a patente e passa a ser a distribuidora oficial dos dispositivos iTeracare. Então, em 2019 foi a terceira geração, em 2021 a quarta geração, em 2024 a quinta geração do iTeracare. Esse modelinho do meio, pessoal, o vermelhinho, é o iTeracare Classic, é o modelo que nós recebemos no Brasil. Começamos a receber o mês passado, né? É o que já está aprovado para ser comercializado e usado aqui no nosso país, e é com ele que a gente vem fazendo as nossas mágicas. Para quem ainda não conhecia, é desse aqui que eu estou falando, tá? Esse do meio vermelhinho, a IteraCare Classic. Aqui alguns relatórios de teste de comprimento de onda em terahertz para o dispositivo Pro, que é esse aqui, para o Premium Plus, que é esse roxinho. Esses dois a gente ainda não tem no Brasil, mas eles já são comercializados aí ao redor do mundo. A Praif Internacional tem o orgulho de ser a única e exclusiva distribuidora global dos dispositivos iTeracare. No Brasil, ele é certificado pelo Inmetro. Então, o nosso queridinho aqui vermelhinho já tem o selinho do Inmetro, que é a entidade certificadora no nosso país. Me veio aqui de falar para vocês, pessoal, que eu acho bastante importante essa frase: a Praif é a única e exclusiva distribuidora global dos dispositivos iTeracare. O que quer dizer isso? Eventualmente, se vocês pesquisarem no Google, na Shopee, no Mercado Livre, no sei lá eu aonde, nessas lojas eletrônicas, e encontrarem algo semelhante, não é da Praif, não é a IteraCare, não tem garantia da Praif, não tem pesquisa. Recusem imitações, porque a gente sabe quando alguma coisa muito incrível
né, é criada, é descoberta, a gente vai ter, infelizmente, não sei se feliz ou infelizmente, enfim, pessoas tentando copiar, tentando atravessar, mas é importante dizer que tomem esse cuidado, porque não é o mesmo produto, não dá o mesmo resultado e a gente não se responsabiliza por isso, tá bom? Eu não sei se vocês me seguem nas redes sociais, eu já falei sobre isso. Eu tenho inclusive algumas fotos para postar mostrando as diferenças, para que vocês possam se orientar e não cair nessas armadilhas. Não procurem, né? O caminho vocês já sabem. Então, vamos falar da tecnologia do produto. São três tecnologias em um único produto, né? Inteligente, segura, eficaz e portátil. Então, a gente tem a tecnologia terahertz, né, que são ondas que ressoam com as nossas células, ativando as células saudáveis e as células dormentes. Ele fortalece o sistema imune do corpo, né, aumentando as nossas defesas naturais. A tecnologia quantum, ela gera energia quântica que energiza as células, equilibra os sistemas do corpo, fortalecendo o organismo e penetrando profundamente nos nossos órgãos vitais. E a tecnologia do quartzo óptico, que amplifica a frequência gerada pelo dispositivo. Ele é composto por centenas de cristais e minerais exclusivos. Esse componente é produzido por meio de tecnologia de moldagem em alta temperatura. Ele imita 1/40 da energia da luz solar. Uma coisa que eu gostei muito de ouvir, vou compartilhar aqui com vocês em uma das aulas com o Dr. Peter Lau, que é o nosso médico holístico, né, especializado em medicina tradicional chinesa lá da Malásia. Eu amei essa frase que ele falou em uma das aulas. Você carregar um Aiteracare com você para onde você for, significa dizer que por todo o tempo você vai ter os benefícios dos raios solares com você. Então, não preciso dizer que, né, o sol é a energia que nutre, que alimenta absolutamente tudo no universo, né? Sem o sol não existe vida, nenhum tipo de vida, e assim é com o nosso corpo, né? Então, você carregar o Aiteracare, você está carregando a fonte básica que nutre o corpo, que nutre a energia do corpo. Eu achei isso assim incrível. Então, esse é o dispositivo número um do mundo, o dispositivo de frequência terahertz. Esses são os três modelos que a gente tem do iTeraCare. É um produto revolucionário que utiliza a mais recente tecnologia para criar frequência terahertz, a qual penetra profundamente nos tecidos do nosso corpo e ajuda a melhorar a circulação sanguínea. A frequência terahertz também melhora a funcionalidade de nossas células e otimiza a nossa saúde de forma generalizada. 5 características principais do dispositivo iTeracare. A primeira é a penetração, a segunda é a ativação, a terceira a identificação, a quarta a segurança e a quinta a facilidade de uso. Agora eu vou falar especificamente de cada uma dessas para vocês. A penetração. Aqueça a medula óssea e elimine o bloqueio. Lembra que eu falei lá no início que toda dor, toda inflamação começa por um bloqueio em algum dos nossos canais meridianos do corpo? Então é isso. Aquecer a medula óssea elimina os bloqueios nos nossos canais meridianos, nos nossos canais energéticos. A frequência terahertz tem um alcance de 20 a 30 centímetros, atingindo a medula óssea. Isso promove a circulação sanguínea e o Qi, aumenta a temperatura corporal e fortalece a imunidade, auxiliando na recuperação do corpo. Ativa as células tronco na medula óssea, soprar diretamente na coluna ativa a produção de células tronco.
Então, a gente está falando o quê, pessoal? De uma habilidade, né? De uma característica que é inata do corpo, né? Simplesmente dando o estímulo, né? Dando a nutrição, dando a energia, o corpo sabe o que fazer e ele sabe entrar em processo de restauração. A frequência de terahertz ativa as células tronco dormentes na medula óssea. Não preciso dizer, vocês devem saber que as células tronco são células capazes de criar qualquer célula de qualquer órgão do corpo, né? Então, aquecendo os ossos, liberam células tronco para os nossos sistemas corporais. Então, aqui nesse esquema está mostrando a relação, né, de cada vértebra, de cada ah, parte aqui da coluna, com todos os órgãos do corpo, né? Isso significa dizer o quê? A gente entregando a energia aqui, a gente está nutrindo todos os órgãos. Por que que eu gosto de dizer isso, pessoal? Muitas vezes a gente gosta de levar a solução para o lugar onde a gente está percebendo desconforto. Porém, né, pelos ensinamentos da medicina tradicional chinesa, a gente tem que pegar o ponto reflexo, que é onde inicia essa disfunção. Então, a gente não precisa estudar cada vértebra, cada coisa, ao que corresponde. Basta soprar, né? De cima a baixo, a coluna, e você vai estar nutrindo, e o corpo sabe priorizar, levar a frequência para a parte do corpo, para o órgão que tiver disfuncional, para o órgão que tiver mais precisando, né? Então, é extremamente simples. A gente não precisa se preocupar em querer estudar, em querer aprender, decorar, absolutamente. Não se preocupem, né, com nada disso. Então, os benefícios do aquecimento do corpo. Fortalece o sistema imune, aumenta a atividade metabólica das células, alimenta a oxigenação celular, alimenta não, aumenta, desculpa. Aumenta o fluxo sanguíneo, metaboliza os resíduos do corpo, amacia os tecidos conjuntivos, relaxa as fibras musculares, reduz a rigidez articular e é um poderoso analgésico. Pessoal, como eu falei da inteligência inata do corpo, a prova disso é o processo de febre, né? Que é um processo natural do corpo. E quando que o corpo faz febre? Quando ele sabe que precisa subir a temperatura para tratar alguma coisa que está disfuncional. Então, apesar da medicina tradicional gostar de jogar lá um remedinho para baixar a febre, né? Põe aquele pânico na mãe, ai meu Deus, a criança está com febre, não pode ter febre. É claro que a gente não vai deixar ultrapassar uma temperatura, né, absurda que realmente pode ser prejudicial, mas é importante que vocês saibam, que vocês tenham essa consciência de que o corpo não está se automutilando, o corpo está se protegendo, o corpo está tentando se regular, o corpo está se reequilibrando, se restaurando, né? Então, o aumento da temperatura tem a capacidade de aumentar a imunidade do corpo em até 5 vezes, o que é incrível, né? Basta dizer quando a gente, enfim, não preciso falar de tomar sol, né? É um processo natural que a gente sabe que é extremamente benéfico. Sem protetor solar, vale lembrar. E o sol do meio-dia, né? Enfim, o sol do dia inteiro, eu amo o sol. A segunda característica é a ativação, né? A frequência terahertz ativa as células inativas por meio de ressonância. Terahertz ressoa na mesma frequência das células humanas normais, saudáveis, né? Gerando 1 trilhão de vibrações por segundo. É uma combinação da tecnologia meridiana chinesa e da tecnologia citológica ocidental.
Então, aqui tem um desenho com esses bonequinhos brincando com um diapasão. E como que isso funciona? Ele vibra na frequência de 440 Hz, né? Quando a garotinha aqui bate em um diapasão, automaticamente o outro entra em ressonância e vibra na mesma frequência, mesmo sem ser tocado, né? Ela está tocando aqui só no da esquerda. Então, isso é a ressonância, né? É entrar na mesma vibração automaticamente. A frequência de terahertz ressoa com as células humanas saudáveis e vibra no mesmo nível molecular que o nosso DNA, RNA e proteínas, influenciando nossa saúde positivamente a uma taxa de 1 trilhão de vibrações por segundo. Então, é realmente algo assim que a gente não consegue mensurar, né, com o nosso raciocínio. A terceira característica é a identificação. Ele fortalece as células saudáveis e repara as células danificadas. Tem algumas palavras que a gente evita usar, eu acredito que vocês saibam por quê, né? No nosso país é meio proibido falar de cura, é proibido falar de algumas coisas nesse sentido, mas por essas fotos e por essa frase, eu acredito que vocês entendam o que significa aqui reparar as células danificadas, né? Imaginem um crescimento anormal de células, né? Por qualquer motivo, e a frequência terahertz vai agir no sentido de reparar essas células. Então, os resultados são realmente incríveis. A quarta característica, pessoal, é a segurança. O Iteracare é certificado e patenteado pela Academia de Ciências e pela Sinochain. Pode ser usado por crianças, idosos, enfim, por pessoas de qualquer idade. Sua segurança e eficácia são comprovadas. Aqui eu tenho um vídeo que a gente vai mostrar através desse aparelhinho que mede a radiação elétrica e eletromagnética. Eles vão comparar desse secador de cabelos, que é um secador da marca Daiso, uma marca bastante famosa, assim, é uma das melhores marcas dos Estados Unidos, e o nosso dispositivo. E o vídeo não está aqui. Vou ficar devendo para vocês. Eu peguei um. Ups. Gilvan? Fala, amiga. Uai, Tô o lhe que que ouvindo. aconteceu? Ah, mudou aqui, não sei o que aconteceu. Eu tô te ouvindo, só a tela tá era muito grande, né? Tá, peraí, deixa eu ver. Só um minutinho. Ah, aqui tem o vídeo no PowerPoint. Vocês estão assistindo? Estão ouvindo? Tô ouvindo. Ok. Falou. Oi, meu filho. Oh, oh. Aí dá para vocês verem a radiação. Aí vocês podem ver que com a Iteracare continua no zero.
Você tá falando, Vânia? Não tô ouvindo, não, agora. Não, tô deixando o vídeo rolar. Ô, Vânia, o vídeo ele tá pausado, pelo menos pra mim. Tá pausado? É, não tá rodando, não, Sim. tá pausado. Bom, então vamos continuar. Vocês estão vendo a tela? Espera aí, deixa eu ver o que que houve aqui. Estão vendo a minha tela? Sim, sim, a tela eu estou vendo. Tá na parte da segurança, vídeo pausado e tal. Agora tá no fácil de usar, não? No 5? Não, não trocou. Espera aí, então, que deu ruim aqui alguma coisa. Só um minutinho. Pô, é que estranho, porque ele abriu o PowerPoint. Hum. Que estranho, ele fechou. Agora vocês estão vendo? Não, agora sim. Ok. Você tem só que maximizar a tela agora. Uhum. Não entendi por que que ele mudou para o PowerPoint, mas tudo bem. Vamos lá. A quinta característica é a facilidade de uso. Então, ele pode ser usado em todos os indivíduos, incluindo os bebês. Eu falo em todos os seres vivos, né? Idosos, animais de estimação, sem absolutamente contraindicações. Ele é fácil de operar, não requer habilidades ou conhecimentos profissionais específicos, simplesmente basta soprar nas áreas afetadas e desconfortáveis, né? Basta soprar o corpo. Então, a gente tem aqui algumas fotos, né? Aplicando em idosos, em cachorrinhos, em passarinho, em bebê. Aqui tem mais um cachorrinho, enfim. Essa questão da facilidade de uso, pessoal, eu quero deixar bem frisado, porque apesar da base da a base da funcionalidade ser a medicina tradicional chinesa, não significa dizer absolutamente que ninguém precisa estudar a medicina tradicional chinesa, que ninguém precisa saber os pontos específicos, né? Que a gente sabe que a base da acupuntura também não precisam se preocupar com isso, tá bom? Vejam o corpo como um todo e que todas as áreas podem ser sopradas, né? A gente tem alguns cuidados que eu vou passar daqui a pouco. Já já eu falo para vocês. Aqui vocês devem saber sobre os chakras, né? Aqui é um teste feito com um equipamento, né? Uma câmera BioWell, que mede a aura. Então, quanto mais chakras e energias, né? Quanto mais chakras alinhados, mais saudável está o corpo, melhor a pessoa se sente. E a terapia Iteraquer proporciona um grande impulso ao sistema imunológico do corpo.
né? Então, aqui pelo relatório desse aparelho, desse teste, dá para ver que houve um super realinhamento aqui das frequências das energias dos chakras dessa pessoa que recebeu. Os chakras nada mais são do que canais energéticos, né? É uma linguagem bem usada no mundo holístico. A gente usa normalmente, a gente costuma falar sobre 7 principais, mas a gente sabe que são muito mais do que 7. Então, é isso. Aqui tem uma analogia. A gente diz que 1 hora do Aiteracare corresponde a 10 sessões de acupuntura, 20 sessões de ventosa, 30 sessões de gua sha e 40 sessões de massagem. Então, é como se fosse uma acupuntura super potencializada, né? Ao invés de você ir 10 semanas fazer acupuntura, você faz uma sessão só e vê resultados semelhantes. Aqui é sobre um seguro de responsabilidade civil que a Praif tem contratado para dar mais segurança, para dar mais tranquilidade para os seus consumidores, né? Esse seguro é no valor de US$ 1 milhão e vale dizer que ele nunca precisou, graças a Deus, ser usado até hoje. Nunca ninguém teve nenhum tipo de problema com os aparelhos. Quais as formas de uso, pessoal? No cabelo e na pele. Então, ele também pode ser usado com fins de estética, né? Para estimular o colágeno, para estimular a melanina, né? A gente pode ver aqui nessa foto que a pessoa tinha o cabelo mais branco e o cabelo foi voltando a escurecer, foi voltando à cor. Não dá para dizer original, porque o branco também é original, né? A cor anterior. É importante dizer uma coisa, meio que repetindo o que eu já falei. Quando vocês estiverem fazendo o uso do aparelho exclusivamente no rosto, né, com fins estéticos para estimular, enfim, a firmeza da pele, ou o que quer que seja, tenham em mente que o corpo, como eu já falei, recebe a informação, recebe a frequência e leva para o corpo inteiro, leva essa informação para a parte do corpo que precisar dessa nutrição, né? É como as árvores. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem um documentário que eu gosto muito, as raízes das árvores. Elas se comunicam por baixo da terra e elas compartilham nutrientes, levando o que falta em uma região e sobra na outra. Ou melhor, levando o que sobra em uma região, o que falta na outra, né? Os fungos, as raízes dos fungos são extremamente fininhas e elas fazem esse papel. Então, da mesma forma funciona o corpo, né? A partir do momento que você leva a frequência para o corpo, seja em que parte for, pode ser no rosto, pode ser, enfim, isso pode melhorar o sono, pode melhorar uma série de outras coisas sem você estar intencionando isso, mas o corpo sabe o que ele precisa fazer com essa informação. Então, eu sempre falo, confiem no saber inato do corpo, né? O corpo sabe receber, por mais que a nossa mente racional não consiga entender o que está acontecendo. Então, pode ser usado também como secador de cabelo, né? Como a gente mostrou naquele vídeo, sem emitir radiação, porque os secadores de cabelo convencionais emitem radiação eletromagnética. Outra coisa que vale dizer é aquele aparelhinho, aquele teste lá do vídeo. Eu tenho um aparelhinho daquele e realmente testei. E praticamente todos os aparelhos que a gente tem em casa, eletrônicos, emitem radiação e o Aiteracare, o sopro, não emite da forma que está lá. Mas eu só quero dizer isso, que além dos secadores de cabelo, né, que a gente usa diariamente, vários outros aparelhos, inclusive os nossos queridinhos celulares, emitem radiação. Outra forma de uso é na água.
que é extremamente importante. Foi isso que o Gilvan estava falando com a gente aqui no início. Por quê, pessoal? Porque a água é a maior condutora universal. A água é quem conduz absolutamente tudo no universo. Então, a água carrega a frequência terahertz. E quando a gente bebe a água com essa frequência, a gente está nutrindo o corpo de dentro para fora e com o soprador de fora para dentro. Então, é a combinação perfeita. Tenho certeza absoluta que a água faz muita diferença. Uma pergunta que muitas pessoas fazem nos grupos idoso não gosta de beber água, vai fazer mal fazer uma sessão com o Aiteracare nessa pessoa, uma criança autista, né, que tem dificuldade de tomar água, ou quem quer que seja, não consegue tomar água. Pessoal, a gente fala do ideal, a gente fala do mundo, né, a gente fala do que a gente quer alcançar em 100%. Se não tem essa condição, a gente vai fazendo de forma que o corpo vá recebendo e vá trazendo a condição para que essa pessoa consiga tomar água, né? Então, o pouquinho que ela conseguir tomar no começo, com o sopro no corpo, isso vai naturalmente despertar a função que traz a sede. Então, fiquem em paz, porque o Aiteracare não vai fazer mal absolutamente para ninguém, pelo fato da pessoa não conseguir tomar água em quantidade, o que quer que seja, tá bom? Então, para frequenciar a água é super fácil, né? É só direcionar o sopro numa garrafa, num copo, o que quer que seja, por um tempo curto por 30 segundos, 1 minuto, não precisa cronometrar, não precisa medir a quantidade de água para proporcionalizar quanto tempo, né? Se é mais água, tem que aumentar o tempo. Não, o Dr. Peter Lau, em uma das últimas aulas, comentou isso. Pode ser 5 litros e pode ser uma garrafa de meio litro ou um copo, o tempo pode ser o mesmo, tá bom? Então, frequenciem a água e bebam a água com terahertz. A tecnologia Iteracare atua diretamente para reestruturar a água do corpo, otimizando sua função biofísica e coerência vibracional. Pessoal, sabendo que o nosso corpo é em média 70% água e a água é a grande condutora, já não precisaria falar muita coisa a mais, né? O corpo de um bebê passa de 80% o percentual de água. Então, não é sobre a água que você vai ingerir, é sobre a água que o corpo já é, né? É sobre a água que as nossas células já possuem. Então, a gente está levando energia para que ela volte à sua fisiologia. Carregue sua água com a Iteracare. A água, quando estruturada e tratada com frequências específicas, como a da tecnologia da Prife, atua como um agente terapêutico poderoso que melhora a regeneração celular e otimiza os processos biológicos do corpo humano. Então, aqui tem um quadrinho falando da frequência da água, né? Então, a ressonância de baixa frequência 788 Hz. Benefícios em consumir água com a Iteracare. Hidratação celular profunda, regeneração tecidual, aumento da atividade imunológica, aumento da absorção intracelular, melhorando a hidratação e o fluxo de oxigênio, melhora a fluidez sanguínea e transporte de nutrientes, automaticamente a pressão arterial, apoio a terapias de detoxificação e estabilização do pH. Aqui, essas duas fotos são imagens de um exame que chama microscopia de campo escuro. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver. A gente faz um furinho no dedo, que nem para medir a glicemia,
E a gente põe numa lâmina e põe no microscópio. E por ali dá para a gente ver como estão as células do sangue, né? Então, aqui um sangue, né? A estrutura do sangue com a pessoa tomando a água, né? Pode ser uma água mineral, inclusive, comprada no supermercado, da marca que for. E aqui, o da direita, a estrutura do sangue depois da pessoa tomar água com a frequência terahertz. É impressionante ver isso com os próprios olhos, pessoal, é muito incrível. E aqui a gente consegue fazer até uma anamnese breve, dá para ver fungos, né? A presença de fungos, de células do sistema imune, de uma série de coisas, é bem interessante. Como eu tinha falado antes, ele é recomendado para uso por todas as pessoas, porém, né, não tem contraindicação, mas tem precauções no uso. Então, a gente pede que não seja soprado, né, o aparelho não seja usado no ventre, né, na barriga de mulheres grávidas e menstruadas. O bebê, o corpo dá conta de cuidar dele, a gente pode fazer nas outras partes do corpo, mas não no ventre, né, diretamente. Para quem tem stent no coração, a gente também pede que não sopre na região do stent. Lentes implantadas nos olhos, a mesma coisa, não soprar diretamente nos olhos. Claro que sempre que for soprar nos olhos, né, tenham cuidado dos olhos estarem fechados. Feridas abertas, ossos fraturados, implantes, né, não soprar pelos objetos, sobre os objetos implantados. E sempre com isso em mente, as outras partes do corpo podem receber a frequência, tá bom? Então, você pode soprar a sola dos pés, a palma das mãos. Ups. É... Oh, meu Deus, desculpa. Podemos soprar a sola dos pés, a palma das mãos, enfim, braços, pernas, joelhos. Aí a gente tem um esqueminha com um gráfico, né? Meio que um passo a passo, com uma sugestão de 10 pontos. Aí depois vocês procuram a pessoa que convidou vocês para que ela possa compartilhar todo esse material. Muito bem. Para quem está aqui exclusivamente para conhecer o aparelho, isso era o que eu tinha para apresentar por hoje. Agora a gente vai começar a falar sobre o plano de negócios, que eu costumo dizer que eu não sei o que eu admiro mais na Prife, se são os produtos ou se é o plano de negócio, porque realmente os dois são incríveis. Então, eu convido vocês a continuar com a gente para conhecer essa oportunidade de negócio a partir de agora. Vou dar mais um golinho aqui na minha água. Vamos lá, pessoal. Como que você pode começar a trabalhar, fazer parte da família Prive? Porque eu falo, nós somos uma família. Aliás, o Dr. Peter Lau e o Jimmy Chong falam isso, né? Uma Prive, uma família. E realmente é o que a gente vê eles praticando. Então, a gente tem três formas de entrar para a empresa, de entrar para fazer o negócio da empresa. A primeira delas é adquirindo um aparelho Iteracare Classic, que é o status prata. Então, cada aparelho corresponde a 200 pontos de volume. Então, a primeira porta de entrada é você comprar um aparelho para você usar. Ou você compra 3 aparelhos e você se torna status ouro, né? 200 vezes 3, 600 pontos de volume. Ou um Itera BioLite, que é esse outro aparelho
que também emite frequência terahertz, a gente coloca a sola dos pés aqui sobre ele. Ele também tem 600, corresponde a 600 pontos de volume, né? Ou você compra 10 aparelhos Iteracare Classic, cada um 200 pontos, um total de 2.000 pontos, e você se torna com status diamantes. Tá bom, Vânia, mas o que que significa prata, ouro e diamante, né? Que diferença que faz eu escolher cada uma dessas possibilidades? Na empresa, você tem 8 formas de gerar renda, você tem 8 tipos de bônus diferentes, né? Que são bônus de patrocínio, bônus de fidelidade, bônus de emparelhamento de nível, bônus de emparelhamento de grupo, bônus de liderança, bônus unilevel, bônus de avanço de título e o último, o oitavo, é a partilha de lucros global. Quase nada, né, pessoal? Então, no nosso escritório virtual, a gente tem 3 tipos de carteiras. Eu brinco, eu falo, é como se você tivesse no seu banco a sua conta corrente, a sua conta poupança e, sei lá, a sua conta de investimentos, por exemplo. Então, uma delas é a carteira de bônus. O dinheiro nessa carteira pode ser retirado por meio de conta bancária, né, que vai ser cadastrada, ou endereço de carteira USDT, que também pode ser convertido para a carteira de registro. A carteira de registro você pode usar para compras no escritório virtual e a carteira de fidelidade é a carteira utilizada apenas para o resgate de produtos. Então, você pode transferir dinheiro daqui para cá e você também pode transferir daqui para cá. O inverso não é verdadeiro, né? Se você tem pontos aqui para tirar por produto, você não pode trazer ele para essa carteira de bônus de volta, que é a carteira, vamos dizer assim, que é dinheiro líquido, né? Essas duas. Então, aqui é onde entra o dinheiro para você cadastrar a sua família, né? A sua estrutura. Enfim, conforme você vai movimentando, você vai cadastrando, você vai vendendo para as pessoas, os números, os volumes vão entrando nessas 3 carteiras. Então, o primeiro bônus agora, detalhando melhor, é o bônus de patrocínio. Indique e ganhe 10% dos pontos do pacote vendido. Isso em dólares. Quem aí gosta de ganhar em dólar, hein, pessoal? Ou vocês preferem ganhar em real? Então, vamos lá. Lembram que eu falei que cada aparelho Iteracare corresponde a 200 pontos? O prata você está comprando um só, 10% de 200, $20. Quando você compra 3, 600 pontos, $60, 10%, e o diamante, $200. Simples e fácil. Outra coisa importante, a empresa paga diariamente. Então, tudo que você trabalha hoje, só com o detalhe da diferença de fuso horário, porque a Malásia é 18 horas, né, à frente da gente, 18 não, 13, já nem sei mais. Enfim, todo dia, quando é meia-noite lá, 13 horas, é 1 da tarde aqui, eles param o sistema, calculam tudo que todo mundo vendeu no mundo inteiro e pagam, né, fazem o pagamento conforme todas essas regras de bônus, e simplesmente você entra no seu escritório virtual, o seu dinheiro vai estar lá nas suas 3 carteiras, seus pontos, seu dinheiro, o que quer que seja. Então, além de você receber em dólar, você vai receber diariamente pelo que você trabalhou. É importante dizer isso, né? Você é remunerado pelo seu negócio, pelo seu trabalho. O segundo bônus é o bônus de fidelidade. Indique e também ganhe pontos para adquirir produtos no seu escritório virtual.
Então, esse bônus de fidelidade, pessoal, é aquela terceira caixinha que eu falei para vocês, aquela terceira carteira. O prata vai receber 35% dos pontos de volume. No caso dos 200 pontos, serão $70. O ouro, $240 e o diamante, $1.000, né? 35%, 40% e 50%. Que beleza, né, pessoal? Fala sério. Foi assim que eu comprei o meu primeiro Iteracare no México, quando eu entrei para o negócio e ainda não tínhamos nenhum lote de importação entregue. Isso é outra característica do negócio muito importante. Você pode fazer o negócio tanto comprar produtos quanto vender, cadastrar pessoas no mundo inteiro onde a Price já está localizada. Isso para mim é espetacular. O terceiro bônus é o bônus de emparelhamento de nível. Ao construir sua equipe de vendas do lado direito e esquerdo, você ganha 40% dos bônus de cada primeiro emparelhamento em todos os níveis. O que significa dizer, pessoal? Então, você está aqui no meio, né? O modelo de negócio é o modelo binário, que são duas filas indianas, né? Então, você vai cadastrar sempre uma pessoa na sua esquerda e uma pessoa na sua direita, e conforme você vai cadastrando, como você ativa o seu binário, né? Começando com os dois, um de cada lado. Isso significa estou fazendo o negócio Price. A partir daí, tudo que você emparelhar igual, conforme você vai cadastrando as pessoas, conforme bate o status dessas pessoas que vocês estão cadastrando, a empresa vai te pagando. Então, prata com prata, eles te pagam 80, ouro com ouro, eles te pagam $240, e diamante com diamante, eles te pagam $800. O quarto bônus, desculpa, ele voltou. Aqui. É importante dizer, isso é ao infinito, né? Não tem limite. Então, é um bônus que vocês vão receber com bastante frequência. O quarto bônus é o emparelhamento de grupo. Isso é um bônus para estimular você não só a fazer a sua rede, mas a ajudar o seu time, né? A ajudar os seus patrocinados a fazerem o mesmo, ensiná-los a fazer o mesmo. E em função disso, em troca disso, a empresa te remunera, né? Então, ajude seus patrocinados a construírem suas equipes de vendas do lado direito e esquerdo e ganhe um percentual dos pontos de cada primeiro emparelhamento em todos os níveis, também até o infinito, pessoal. Então, a partir do quarto nível, né, você vai ter esse bônus de grupo. Começa no quarto nível, total diário de pontos de volume acumulado do grupo direito e esquerdo, emparelhado, né? Então, tudo que você emparelha a partir do quarto nível, né, igualzinho dos dois lados, a empresa calcula diariamente e te paga. É importante dizer que esse bônus tem limite, né? Um limite máximo diário. Para o prata, $300, para o ouro, $900 e para o diamante, $3.750. Aqui tem os percentuais também, né? Eu acho que vocês não precisam se preocupar com tudo isso agora, mas é só para vocês terem ideia de que das infinitas possibilidades que a gente está conhecendo nesse negócio. O outro bônus é o patrocinador ouro, bônus ouro. Acho que eu não preciso entrar nesse nível de detalhe, mas enfim, conforme você emparelha, você ganha $60 no prata, 240 no ouro e não, 60 no prata, 180 no ouro e 240
no diamante, é isso? O que ele Indicação ajude? direta, emparelhamento de nível, emparelhamento de grupos, bônus de fidelidade. Aqui tem um limite máximo por mês de 27 mil dólares. Isso a gente vai experienciar mais para frente, pessoal. Bônus de liderança. É o bônus do construtor, né? Desenvolva líderes de equipes de vendas e ganhe um percentual de bônus de emparelhamento do grupo deles. Então, o prata, 4 gerações, ouro paga por 5 gerações. Aqui está errado, está repetidor, é diamante, 6 gerações. Você vai ganhar na geração 1, 10% de todos os diretos, da 2 a 4, 5, enfim, e assim por diante. É muita bonificação, pessoal. A gente tem alguns líderes aí pelo mundo ganhando, nem queiram saber quantos mil dólares por mês. Tem umas histórias bem interessantes. O sexto bônus é o bônus Unilevel. Ganhe 3% dos pontos da sua ativação mensal. Esse bônus pode variar de 40 a 20 níveis com compressão, né? Então, a gente tem um valor de ativação mensal de 30 dólares, né? Para você manter a sua conta ativa. E 3% desse... Enfim, esse valor ele vai para sua carteira lá da direita de ponto de fidelidade, é bem interessante isso. E é um valor, assim, de todas as empresas de mercado, é o valor mais acessível que eu já vi, né? Pode-se dizer assim. As outras empresas te cobram mais. Aqui é outro nível de bônus, né? Como se tornar um gerente 3 estrelas. Você tem que acumular pontos nos 2 grupos, né, diretos no mesmo mês. Então, 2.000 pontos é um gerente futura estrela, 10.000 pontos um gerente 1 estrela, gerente 2 estrelas com 1 estrela em 2 grupos diretos e 3 estrelas com 2 estrelas em 2 grupos diretos. Então, isso a gente já tem alguns líderes aqui no Brasil, né, que fizeram essa primeira 1 estrela, 10.000 pontos em 2 grupos diretos em um mês. Então, assim, nitidamente é possível, né? Basta trabalhar e a gente chega lá. O sétimo bônus é o bônus de avanço de título. Ganhe bônus ao avançar de título em nosso plano de carreira. Então, quando você vai de 1 estrela, você vai para 1 estrela, você ganha 300 dólares, de 1 para 2, 600, de 2 para 3, 900. Esse é uma vez só, né? Os bônus podem variar dependendo de promoções sazonais ou ofertas especiais. Importante dizer isso, pessoal. Ao redor do mundo, cada país, cada localidade tem preços diferenciados e promoções diferenciadas. Então, se vocês querem comprar ou cadastrar alguém, né, e vender nos outros países, antes entrem no seu escritório e acessem lá, escolham o país que vocês querem e vejam que preço que é praticado naquele local, tá bom? Porque a gente precisa ah, respeitar, né, as tabelas, os valores de cada lugar. O sétimo bônus de avanço de título também é um bônus único. Ganhe bônus ao avançar de título em nosso plano de carreira. Então, começa aqui com o diretor Safira, 1.500 dólares, Rubi, Pérola, Esmeralda, Diamante, enfim, o Coroa. Os bônus também podem variar a depender das promoções, né? Isso são classificações de diretoria, né? Conforme você vai tendo gerentes estrelados no seu time, você vai sendo premiado e vai subindo aqui nos títulos de diretoria. O
O oitavo e último bônus é o bônus, é a partilha de lucros mundial. A empresa anualmente distribui um total de 2,1% sobre suas vendas globais brutas. Isso é exclusivo para diretor Safira e acima. Então, nesses percentuais, 0,1 para Safira, 0,2 para Rubi, 0,3 Pérola, enfim, 0,6 para Embaixador Coroa. Pessoal, é um super convite ou não é? Quem aí vai agradecer quem convidou você para estar aqui hoje nessa live conhecendo tudo isso? É por isso que eu falei, eu não sei o que que eu me encanto mais, se são os resultados do dispositivo Iteracare ou se é esse plano de carreira, esse plano de negócio maravilhoso. Então é isso. Aqui a gente voltou para aquele primeiro slide do pacote de entrada, né? Então é isso, pessoal. Empreenda globalmente com a Price, revenda os nossos produtos. Aqui é uma simulação. O preço de distribuidor hoje são $450, que dá algo em torno de R$ 2.560. A gente tem convencionado um preço de revenda, apesar da empresa dar a liberdade de você vender por outro valor, mas a gente pede que não venda por um valor menor do que os $450, né, que é o preço comprado no cadastro. Então, se você praticar esse preço de revenda sugerido, você vai ter um lucro de R$ 935 em cada aparelho que você revender. Isso fora o que você trabalhar no seu plano de bonificação, né? E aqui no BioLite, o preço distribuidor é 3 vezes esse, né? Vocês lembram lá, ele é o preço do Gold, é o preço de 3 Itera, $1.350. Preço de revenda sugerido aqui, quase 10.900 e de lucro você vai ter aproximadamente 2.350 dólares. Construa a sua equipe de vendas e lucre com o nosso plano de negócios. O objetivo da empresa, de fato, é que, além da saúde física, emocional, né, a gente também tenha saúde financeira. Então, como começar, né? Você vai, em primeiro lugar, falar com a pessoa que te convidou, né? Escolher o seu pacote de entrada. Você vai participar dos treinamentos. A gente faz lives semanais, várias vezes por semana. A gente faz treinamentos presenciais. Você vai vender os seus produtos. Você pode comprar os produtos para vender e você vai construir a sua equipe de negócio. Você vai construir o seu time, né? A sua rede. E aí vocês perceberam que quanto mais profundas as suas raízes, né, quanto maiores as suas pernas de binário, mais bônus você vai receber da empresa. Falando em treinamento, pessoal, dia 16 de novembro agora, a gente vai ter um evento presencial incrível. Fale com o seu patrocinador, falem com a pessoa que convidou vocês. Vai ser o primeiro que a gente vai fazer nesse formato de treinamento no Brasil, então estão todos super convidados. Os convites já estão disponíveis para compra. E para hoje era isso. Price Internacional, aqui estão os links para os endereços, né, das nossas redes sociais, site, acessem o site Price INTL, né, international, abreviado.com, vejam lá toda a linha de produtos, são mais de 60 produtos, se eu não me engano, todos incríveis, todos voltados para a saúde e bem-estar, tecnologias de ponta, tenho certeza que vocês vão adorar. Então,